Muito boa tarde, ouvinte da Rádio Esporte Clube. Está entrando no ar mais uma edição do Champions na Rec, o seu balanço final aí sobre tudo que de melhor aconteceu na última rodada da UEFA Champions League. Hoje debateremos a terceira rodada, né? Chegamos à metade da fase de grupos da edição 2017-2018 da UEFA Champions League. Eu sou o Gustavo Bessa na apresentação, ao meu lado para comentar e analisar tudo o que de melhor aconteceu na terceira rodada da UEFA Champions League, o Eduardo Bianchi, ele que é um narrador, sabe tudo aqui da Rádio Esporte Clube de Futebol Europeu, manja tudo do futebol do velho continente. E aí, Eduardo Bianchi, tudo bem com o amigo? Como vai a vida? Como vai aí o futebol europeu? Seu primeiro destaque dessa terceira rodada da UEFA Champions League, Bianchi. Um grande abraço, Gustavo Bessa, um abraço especial ao nosso ouvinte da Rádio Esporte Clube. Meu destaque inicial nessa UEFA Champions League vai para os clubes ingleses, né, que sempre possuem elencos fartos, sempre entram com grande expectativa, mas que nos últimos anos isso não tem se consolidado em títulos, né? E nessas três primeiras rodadas, os times ingleses estão bem, né? Ninguém perdeu ainda, nenhum time da Inglaterra foi derrotado até o momento, então meu destaque inicial vai para os clubes ingleses, Bessa. Pois é, os clubes ingleses aí, aliás, a gente vai debater bastante o jogo do Chelsea-Roma, meu caro Eduardo Bianchi, pra mim foi o grande jogo da rodada, né? 3-3, jogo disputado em Stamford Bridge. O Chelsea empatou com a equipe italiana que vai levando a vida sem Francesco Totti agora, né? Mas a gente vai chegar lá, meu caro Eduardo Bianchi. Vamos começar então a sabatina de análise. Vamos começar, obviamente, pelo grupo A, né? Um grupo aí que na terceira rodada, vamos ver aqui, nós tivemos CSKA 0, Basel 2. Esse foi o primeiro jogo, meu caro Eduardo Bianchi, na quarta-feira, dia 18, na arena do CSKA, jogando em Moscou. A equipe da casa perdeu por 2-0 para o Basel. Se complicou na tabela, né, Bianchi? Olha, um resultado surpreendente, ao meu ver, porque mesmo o Basel tendo goleado na rodada passada o Benfica, eu esperava uma vitória do CSKA para cima do Basel, jogando em casa. Acho o CSKA uma equipe mais qualificada do que o Basel, mas não foi isso o que aconteceu. O time suíço foi melhor durante toda a partida. O CSKA fez um jogo horroroso, essa é a verdade. O CSKA que tem o brasileiro Vitinho, ex-Botafogo, como um dos seus grandes destaques, jogou ali num 3-5-2, atuando em casa, mas quem jogou melhor foi mesmo o time do Oberlin, do Chaka. O Oberlin, que marcou o segundo gol, o gol da vitória, nessa partida teve uma curiosidade, porque ele foi de vilão a herói, porque teve um lance onde ele ficou cara a cara com o goleiro Akinfev, e no que ele foi driblar o Akinfev, ele pisou na bola e quase caiu, perdeu uma chance inacreditável, mas pouco depois ele foi lá e matou a partida. O meu destaque vai para o Chaka. Chaka jogou muita bola, fez um belo gol de fora da área e quase anotou outro tento, uma grande vitória do Basel, que vai se consolidando aí como a segunda força desse grupo, Bessa. Pois é, o Basel chegou a 6 pontos, né? Mas a gente vai, antes de passar a tabela, vamos analisar o outro jogo da rodada, meu caro Eduardo Bianchi, porque o Benfica, meu time em Portugal, foi derrotado em casa no Estádio da Luz pro Manchester United. Tá impossível o Manchester United nessa temporada, gol marcado por Rashford. Os Red Devils aí conquistando uma grande vitória fora de casa, jogando em Portugal, hein, Bianchi? Grande vitória. O Manchester que não pôde contar com o Pogba, né? Um desfalque considerável, ele que está aí com uma lesão, não vem jogando há algum tempo e sempre pesa nessa ausência do Pogba. Não foi um grande jogo do Manchester. Manchester não jogou tão bem como vem atuando na Premier League, como na Champions League. Acho até que o Benfica fez sim
um bom jogo, teve a estreia do garoto Svilar, né, no gol do Benfica, e foi justamente isso que fez o Manchester ganhar o jogo. O Svilar falhou numa cobrança de falta do Rashford, que foi cruzar a bola na área, a bola foi fechada e o Svilar pegou, só que ele entrou com a bola e tudo, né? Então foi uma vitória que no futebol não agradou do Manchester United, mas isso também vale em campeonatos importantes. Às vezes você não joga bem e conquista uma vitória, ainda mais jogando fora de casa. Manchester United 100% de aproveitamento com 9 pontos, 3 vitórias em 3 jogos, e no finalzinho do jogo ainda tivemos a expulsão do brasileiro Luizão, que já tinha um cartão amarelo, acabou expulso, vai desfalcar o Benfica na próxima rodada. Pois é, a expulsão do Luizão, ele que foi elogiado pelo José Mourinho antes da partida, né? Você falou aí o Manchester 9 pontos, 100% de aproveitamento. Vamos passar então como ficou a tabela do Grupo A. Manchester United 9 pontos, Basel 6 pontos, CSKA Moscou apenas estacionou nos 3 e o Benfica, Benfica, avante Benfica, mais 0 pontinhos. Tá zerado ainda. Na próxima rodada do Grupo A teremos aqui na quarta rodada, vamos esperar aqui a internet carregar, Basel e CSKA e Manchester United e Benfica em Old Trafford. Vida difícil para o Benfica. Vamos agora para o Grupo B, meu caro Eduardo Bianchi. O grupo de uma equipe aí que tá tentando ser grande na Europa, né? O Paris Saint-Germain, que visitou o Anderlecht na Bélgica, conseguiu uma grande vitória, 4-0, gols marcados por Mbappé, Cavani, Neymar e Di Maria. E a gente tem até algumas sonoras aí pra escutar daqui a pouquinho o Neymar falando sobre esse jogo. Sua análise sobre Anderlecht 0, PSG 4, Bianchi. Olha, apesar do resultado, o jogo não foi toda essa mamata como parece, né? O cara que olha o placar de 4-0 fala, foi fácil, deitou e rolou. Não foi muito bem assim. Quando tava 1-0 ainda, o Anderlecht criou diversas oportunidades e o Areola fez pelo menos 2 grandes defesas, evitou ali naquele momento o empate do Anderlecht. Claro que depois desses lances o time acabou caindo de rendimento e o poderio ofensivo do PSG falou mais alto, né? Com Neymar, Cavani e Mbappé, o novo trio MCN, né? Tinha o MSN, né? Agora tem o MCN, que é Mbappé, Cavani e Neymar. Então uma vitória já esperada, sem dúvida alguma, e apenas confirmou isso. Segue na liderança aí o time do PSG com mais uma vitória maiúscula e com muitos gols, Bessa. Pois é, e dessas 4 gols, quem abriu o placar foi o Mbappé, né? O Neymar, após a partida, meu caro Eduardo Bianchi, comentou sobre a sua relação com o jovem jogador francês, sensação aí, a quem o Neymar chama de garoto de ouro. Vamos escutar o que o Neymar disse. O Neymar assumiu que o Mbappé é o seu novo parça. Sim, acho que é um menino de ouro, né, que vem muito bem, é um grande jogador, tem todas as qualidades para se tornar um grande nome no futebol, né, mundial. Torço muito por ele, né, vou ajudá-lo no que for possível, da mesma forma que o Messi fez comigo, eu espero fazer. Tá aí, meu Neymar dizendo que quer fazer com o Mbappé a mesma coisa que o Messi fez com ele, viu, meu caro Eduardo Bianchi? O Neymar de bobo não tem nada, né? Porque no meio de toda aquela confusão com o Cavani, que aos poucos vai ficando tudo mais tranquilo conforme o passar dos tempos, brigaram ali por cobranças de pênaltis, o que ele fez? Chegou na terceira força, né? A primeira é o Neymar, a segunda o Cavani, o Mbappé a terceira força da equipe. Chegou, fez ali uma aliança com o Mbappé, e claro que o Mbappé, a gente sabe do potencial desse garoto, ele não à toa é comparado com o Thierry Henry. Vai chegar a ser um Thierry Henry? Não sei, a gente vai esperar. Eu sou um grande fã do Thierry Henry, jogou muita bola. E o Mbappé que ganhou esse apelido do Neymar, né, de Donatello, que realmente parece, né, a Tartaruga Ninja, o Donatello. Então é legal ver esse tipo de amizade e isso ajuda durante os jogos, sem dúvida nenhuma, Bessa. Pois é, e pro Mbappé é uma baita costas largas que ele ganha no elenco do PSG. O Neymar que fez o terceiro gol, né, que praticamente sacramentou a vitória, um gol de falta por baixo da barreira lá Ronaldinho Gaúcho. Ele também comentou sobre essa cobrança, sobre o gol a lá Ronaldinho, e exaltou o ex-camisa 10 do Barcelona e da seleção brasileira. Vamos ouvi-lo, Bianchi.
A gente sempre vai aprendendo, né? A Ronaldinho foi muito inteligente naquele momento da partida, mas no momento eu nem pensei, né, muito nele assim, né? Só depois que foi muito similar, quase igual. Eu mudei na hora mesmo, eu ia estar por cima, mas na hora eu senti que eles fossem pular e resolvi estar embaixo. Ele, como teu parceiro, deve estar orgulhoso. Deve estar feliz, a gente vai aprendendo com os melhores sempre. Tá aí o Neymar dizendo que não pensou muito no Ronaldinho antes da falta, Bianchi. Foi um instinto na hora mesmo. Ele achou que a barreira ia pular, bateu por baixo e disse que o Ronaldinho deve estar feliz, disse que aprendeu com os melhores. Esse é o Neymar Júnior, finalizando nossa análise sobre essa vitória do PSG, meu caro Eduardo Bianchi. Vamos para outro jogo da rodada, né? Bayern de Munique jogando na Allianz Arena, bateu o Celtic da Escócia por 3-0. O seu Bayern, Bianchi, sua análise? Ele não fez mais do que a obrigação. A gente sabe que o Celtic é uma equipe fraca, não dá para comparar aí com o potencial de PSG e Bayern dentro desse grupo, mas o Bayern de Munique já foi melhor. Claro que sempre considerando que o adversário foi o Celtic. O Bayern de Munique teve a estreia do Jupp Heynckes pela Champions League, né, à frente do Bayern de Munique. Ele já havia estreado no Bayern de Munique no campeonato alemão, numa grande vitória sobre o Freiburg. E a gente percebeu uma equipe com uma desenvoltura maior, né? Os jogadores mais à vontade. O Hummels fez um dos gols, o terceiro da vitória. Ele tinha sido reserva contra o PSG. Um absurdo que fez o antigo treinador, né? O cargo... né, Bianchi? O Boateng também. O Boateng foi banco, assim como o Robin. Absurdos que o Carlo Ancelotti fez... por conta que alguns jogadores não estavam contentes com alguns métodos de trabalho do italiano, e aí, por conta disso, ele colocou os principais jogadores da equipe no banco, ou seja, ele puniu o clube colocando seus principais jogadores no banco de reservas. Com isso, acabou tomando aquela tunda do PSG, mas foi sim um bom jogo do Bayern de Munique, uma atuação boa. Claro, mais uma vez salientando que vale lembrar que o Celtic é uma equipe fraca. Para mim, o destaque do time foi o Kimmich, mais uma vez. Ele que é lateral direito da seleção alemã e também titular absoluto do Bayern de Munique, fez um gol, participou de várias jogadas. O Coman, que eu não sou fã, acho um jogador fraco pro Bayern de Munique, foi bem nessa partida, deu inclusive assistência do gol do Kimmich de cabeça. Então foi uma vitória importante dentro do grupo, né? Já que o Bayern vinha de derrota, e que mostra que o Bayern tá vivo nessa UEFA Champions League agora no comando do Jupp Heynckes, Bessa. Pois é, gols aí, como você disse, marcado por Thomas Müller, Kimmich e Hummels. Thomas Müller aos 17 da primeira etapa, Kimmich aos 29 e o Hummels fechando a conta aos 6 minutos da etapa complementar. Vamos então fechar a conta no grupo B. Paris Saint-Germain tem 9 pontos, Bayern de Munique agora vai a 6 pontos, o Celtic estaciona nos 13 e o Anderlecht não tem nenhum pontinho, aliás, nenhum gol marcado, já sofreu 10, tem um saldo de menos 10 nesse grupo da UEFA Champions League, se complica até mesmo para sonhar com uma vaga na UEFA Europa League, né? Vamos para o grupo C então, meu caro Eduardo Bianchi, o grupo de Chelsea, Roma, Atlético de Madrid e Qarabag, um grupo difícil, né? Um grupo aí com 3 grandes equipes lutando por 2 vagas. Começar então por Qarabag 0, Atlético de Madrid 0, uma festa tremenda lá no Azerbaijão, né, meu caro Eduardo Bianchi? Uma grande festa, né? O Qarabag conseguiu o maior resultado da sua história, essa é a verdade, esse 0-0, e olha que teve chances até para conseguir a vitória, viu? Claro que o Atlético de Madrid foi melhor, teve mais oportunidades na partida, mas não fez um bom jogo. O Griezmann, que é o seu grande jogador, não esteve inspirado. Foi um resultado decepcionante. Decepcionante o resultado do Atlético de Madrid, que jogou aí no 4-4-2 com o Gameiro e o Griezmann na frente. O Gameiro pouco fez. O Carrasco também tem sido aí um dos jogadores importantes dessa equipe do Atlético de Madrid. Não foi bem, tanto é que foi substituído ali pelo Ángel Correia. Então, um placar muito na conta do Serrit, que é o goleiro do Qarabag, porque ele fez pelo menos 2 baitas defesas aí durante a partida. O Qarabag, que tem alguns brasileiros, né? Tem o Richard, que saiu das categorias de base do Santo André, Pedro Henrique, o Michel. Baita resultado do Qarabag. Resultado que complica a vida do Atlético de Madrid, viu, Bessa? Complica a vida do Atlético de Madrid, que fica muito atrás de outras 2 equipes que vamos debater agora, né? Porque em Stamford Bridge, pra mim, na minha humilde opinião, meu caro Eduardo Bianchi, nós tivemos
o grande jogo dessa terceira rodada da UEFA Champions League em termos de qualidade do espetáculo, né? Porque 3-3 entre os líderes desse grupo C da UEFA Champions League. Vamos passar aqui nos gols, ó. O Davi Luiz abriu o placar aos 11 minutos da primeira etapa, o Hazard ampliou aos 36, aí o Kolarov diminuiu aos 40 minutos do primeiro tempo. Aos 19, o Dzeko empatou para Roma, também virou aos 25, e aí aos 30 da segunda etapa o Hazard fechou a conta 3-3, resultado final. Eduardo Bianchi, grande jogo, né? Foi um baita jogo, foi o grande jogo da rodada, concordo inteiramente com você, Bessa. Teve mais um jogo que a gente vai falar daqui a pouco, foi City e Napoli, que foi tão bom também, foi muito bom também. Mas Chelsea e Roma ganhou aí, até por conta desse número excessivo de gols, 6 gols. O Davi Luiz fez o primeiro gol da partida, ele que jogou como volante, não como zagueiro, ele já atuou diversas vezes dessa maneira, como volante, fez um gol bonito de fora da área. Os destaques individuais, o resultado foi justo, eu achei que o empate foi justo, o primeiro tempo foi do Chelsea, o segundo tempo da Roma, então nesse balanço o empate é justo, mas para mim, no Chelsea o Hazard foi o grande destaque, para mim ele é um dos melhores jogadores do mundo, marcou 2 gols, e do lado da Roma, o Dzeko fez 2 gols e o Kolarov, além de marcar um gol, deu assistência para outro, então também destaco esses 2 jogadores. O segundo gol do Dzeko, o primeiro dele no jogo, o segundo da Roma, foi um golaço. Um golaço. Para você que não viu, coloque aí no YouTube, procure Chelsea-Roma e veja o golaço que fez o Edin Dzeko, jogador que eu gosto muito, viu? Centroavante que cheira gol, ô Bessa. Ah, cheira gol. Ele que inclusive você citou aí o Manchester City, é ex-jogador da equipe azul de Manchester, né? Vamos passar então a conta desse grupo C. Você disse aí que o Atlético de Madrid se complicou e agora o ouvinte da Rádio Esporte Clube vai entender por quê. Findada a terceira rodada, chegamos aí à metade da fase de grupos da UEFA Champions League. O Chelsea tem 7 pontos, a Roma tem 5 pontos e a vice-líder aí do grupo. E o Atlético de Madrid estacionou nos 2 pontinhos apenas. 3 jogos, 2 empates e 1 derrota. O Karabakh tem 1 pontinho conquistado contra o Atlético de Madrid. Então a equipe aí do técnico argentino Cholo Simeone vai se complicando, vai ter que fazer um retorno de grupo aí muito bom para garantir sua vaguinha nas oitavas de final da UEFA Champions League. Ô Bessa, diga. Só para deixar claro que a quarta rodada é o retorno, é a volta dos jogos da terceira rodada. Então tivemos Chelsea e Roma, na quarta rodada é Roma e Chelsea na Itália, e o Atlético de Madrid recebe o Karabakh. O Atlético de Madrid vai ter a chance, claro que deve vencer o Karabakh, não é possível que vai tropeçar em casa, deve ir aos 5 pontos e torce por um empate, mais um entre Chelsea e Roma. Pois é, o turno, como você bem explicou para o ouvinte da Rádio Esporte Clube, na quarta rodada se repetem, né, os jogos da terceira rodada. Então, por exemplo, tivemos também Anderlecht, Paris Saint-Germain, então a próxima rodada será Paris Saint-Germain e Anderlecht jogando, claro, em Paris. Assim funciona para todos os grupos. Vamos então, meu caro Eduardo Bianchi, para o grupo D, um grupo também disputado, grupo em que tem Barcelona, Juventus, Sporting Lisboa e Benfica e Olympiacos da Grécia. Vamos começar então pela vitória da Juventus em casa, de virada para cima do Sporting. A Juventus que saiu atrás no placar com gol contra, a infelicidade lá do Alexandre na defesa do Buffon, a bola bateu em suas pernas e voltou contra a própria meta da Juve, mas depois a Juventus conseguiu virar o placar, meu caro Eduardo Bianchi, com gols de falta de Pjanic aos 29 minutos da primeira etapa e de Mandzukic no finalzinho do jogo aos 39 do segundo tempo. Sua análise dessa vitória da equipe de Turim, Bianchi? Foi muito mais difícil do que o esperado, né? A diferença entre as equipes é brutal. A Juventus tem uma equipe muito mais qualificada do que o time do Sporting. Só que aquele gol no comecinho do Alexandre contra, que não vou dizer que ele vacilou no primeiro momento, ele tentou dominar uma bola que passou por baixo da sua perna, e depois no bate-rebate ali com o Buffon acabou marcando contra, então ele falhou e depois teve uma infelicidade. Mas foi um gol achado, o Sporting não jogou tão bem, jogou fechadinho como o esperado, a Juventus criou aí diversas situações
de gol. O Khedira, antes mesmo do gol do Pjanic, quase marcou o gol de empate. Aí o Pjanic, no que tem de melhor, a sua especialidade, numa baita cobrança de falta, empatou. E no segundo tempo, após algumas oportunidades, um cruzamento do Douglas Costa e o Mandzukic de cabeça, jogador muito alto e também cheira gol. Foi muito bem no Bayern de Munique e tá bem também na Juve, fez o gol da virada. E no finalzinho, quase que o Sporting conseguiu um empate com o Doumbia num cruzamento na área. Então, o jogo foi mais difícil do que o esperado, mas a vitória era o que interessava a Juventus. E Barcelona e Juve devem passar aí. A briga vai ser aí para quem que vai ficar em primeiro, porque a Juventus vai receber o Barcelona na Itália, viu, Bessa? Pois é, você citou o Barcelona, então vamos para o segundo jogo do grupo, né? O Barcelona bateu o Olympiacos da Grécia no Camp Nou 3-1, abriu o placar com um gol contra do Nicolaou aos 18 minutos do primeiro tempo. Aí, aos 16 da segunda etapa, o Messi ampliou e aos 19 o Lucas Digne ampliou ainda mais 3-0 naquele momento. E o Nicolaou, que fez um gol contra no começo do jogo, aos 44 da segunda etapa, descontou para o Olympiacos, foi o artilheiro do jogo, viu? Fez 2 gols, um para cada lado, Bianchi. É verdade. Na verdade não é nem Nicolaou, viu? É que é assim que se escreve, mas é Nicolau mesmo, viu, Bessa? Tinha até uma musiquinha que você gostava, né? Qual? Cadê o do Nicolau? Não tinha uma música desse jeito aí? Como que é a música? Cadê o pi do Nicolau? Tentei pegar e me dei mal. Não tinha uma música assim? Pois é. Pena que o horário e a censura da Rádio Esporte Clube não nos permite colocar ela aqui pra tocar, porque senão a gente roda, viu, Bianchi? Não. E incrível, né? Parece uma rotina isso no futebol. Quando um jogador marca um gol contra, ele faz um a favor. É impressionante, né? O Nicolau fez o gol contra e depois no finalzinho, aos 90, marcou um gol. Mas a verdade é que o Barcelona foi absoluto, todo mundo aguardava uma vitória do Barcelona, fez 1-0 com esse gol contra do Nicolau numa jogada do Deulofeu, que cruzou para a área e teve a infelicidade do zagueiro do Olympiacos. Aí no finalzinho do primeiro tempo, teve uma pimentinha nesse jogo, porque o Piqué foi expulso. Piqué já tinha o cartão amarelo, tentou marcar o gol com a mão e fez. A bola acabou entrando e ele teve a intenção, concordei com a expulsão por conta desse segundo cartão amarelo. E aí entrou o Mascherano no intervalo, sacou o Deulofeu, mas mesmo assim só deu o Barcelona. O Messi, para variar, jogou muita bola, fez o segundo gol, que foi uma cobrança de falta perfeita. Depois fez uma jogadaça pro gol do Digne e no finalzinho o Nicolau descontou. O Paulinho, mais uma boa atuação do brasileiro. Pois é, o Paulinho aí conquistando cada vez mais o seu espaço na equipe barcelonista. Vamos passar aqui então pela tabela, pela conta final desse grupo D, findada aí a metade da fase de grupos. O Barcelona é o líder, 3 jogos, 3 vitórias, tá invicto, 100% de aproveitamento, 7 gols marcados, apenas 1 sofrido, líder com 9 pontos, né? A Juventus é a vice-líder com 6, subiu uma posição aí ultrapassando o Sporting com a vitória jogando em seu estádio. O Sporting, como a gente disse, é o terceiro, apenas 3 pontinhos, e o Olympiacos, o lanterninha desse grupo, nenhum pontinho ganho, 3 gols marcados apenas, 8 sofridos, 3 derrotas, vida difícil para a equipe da Grécia, viu, Bianchi? Vamos passar aqui agora pelo grupo E, chegando aí na metade dos grupos, já ultrapassando a metade dos grupos da UEFA Champions League, e vamos aqui para um grupo, meu caro Eduardo Bianchi, onde sobrou gol, viu? O Spartak Moscou abriu a rodada aí na terça-feira, 5-1 para cima do Sevilha. Eu vou te dizer, viu? Eu esperava até uma vitória do Spartak jogando na Rússia, mas não por 5-1 para cima do Sevilha, viu, Bianchi? O resultado de 5-1 é bem surpreendente. Eu não esperava uma goleada não para cima do Sevilha, porque o Sevilha, tecnicamente, é uma equipe muito mais qualificada do que o Spartak Moscou. Só que o Sevilha, Bessa, o problema é quando está disputando a Champions League. Para quem não se lembra, o Sevilha se classificou eliminando o Başakşehir nos playoffs, né, na pré-Champions League, mas se classificou na Bacia das Almas. O Henry quase fez um gol no finalzinho pro Başakşehir dentro da Espanha, que eliminava ali naquela situação o Sevilha. Então o Sevilha sempre tem problemas na Champions League. Se esse jogo fosse pela Liga Europa... É um leão, né?
seria uns 3-0 pro Sevilha, viu? Porque o time cresce na Liga Europa, mas não é assim na UEFA Champions League. Destaque aí pro Promes, o holandês, jogou muito bem, fez 2 gols, o segundo dele, o quinto da equipe do Spartak Moscou, um golaço, driblou o primeiro, deu rolinho no segundo, meteu a bola no canto. E falando um pouquinho da partida, no primeiro tempo foi melhor o Sevilha, o primeiro tempo foi 1-1, né? O Promes abriu o placar e o Kjaer empatou, mas o Sevilha teve as melhores oportunidades, e aquele ditado de quem não faz toma aconteceu, desperdiçou diversas oportunidades, e quando foi lá pro ataque o time do Spartak Moscou no segundo tempo, fez o segundo, e esse segundo gol desestabilizou o time do Sevilha. Uma grande vitória do Spartak Moscou, que não teve o Pedro Rocha mais uma vez como seu titular, né? O Pedro Rocha ex-Grêmio, e que coloca a equipe russa na segunda colocação, hein? Pois é, e teve gol do Luiz Adriano, né? Teve gol do Luiz Adriano, o brasileiro Luiz Adriano, nessa vitória do Sevilha. Você sabe se o Paulo Henrique Ganso jogou, meu caro Eduardo Bianchi? O Ganso? Exato. Olha, o Ganso ele não tem espaço nesse time do Sevilha, né? Essa é a verdade. Ele e o mercado tem sido até titular em diversas oportunidades, foi titular nessa partida, mas são 2 jogadores que a torcida não gosta. Não adianta que a torcida não gosta desses 2 jogadores. O Ganso nem entrou na partida. Tá certo. Vida difícil pro Paulo Henrique Ganso. Olha, eu achei até que ele poderia, quem sabe, ir pra Europa e se esforçar mais, ser um cara mais empenhado no jogo, mas não é o que ele vem mostrando no futebol europeu. Não vai tardar. Foi nem relacionado. Pois é, ó, eu não tô gorando ele não, mas não vai tardar em voltar pro futebol brasileiro, viu? Grupo E, tivemos também, meu caro Eduardo Bianchi, um vareio de bola do Liverpool para cima do Maribor, resultado esperado também, uma boa vitória do Liverpool, dos Reds, para cima do Maribor, né, meu caro Eduardo Bianchi? 7-0, deixa eu te passar aqui os gols antes de você fazer sua análise sobre esse jogo. Liverpool... Vai acabar o programa! Pois é, mas é rapidinho, ó. Roberto Firmino, Coutinho, Salah mais uma vez, outra vez Roberto Firmino, Oxlade-Chamberlain e Alexander-Arnold. Aos 45 da segunda etapa, gols aí por toda a partida, começando aos 4 do primeiro tempo e acabando aos 45 da segunda etapa. Bianchi? Quando você vê que o Oxlade-Chamberlain fez gol, é que o time adversário é bem fraco. É ruim. Porque o Oxlade-Chamberlain não cheira gol. Eu que gosto do Arsenal, sempre o acompanhei, né? Ele saiu das categorias de base ali dos Gunners e ele marcou aí o 6º gol. Uma vitória acachapante do Liverpool, não dá para comparar o nível das 2 equipes. O Maribor é uma das equipes mais fracas dessa UEFA Champions League, e no primeiro tempo já conseguiu consolidar essa vitória. O ataque do Liverpool é muito forte, isso não tem como a gente negar. Não teve o Mané nessa partida, mas não fez nenhuma falta. Firmino jogou muito bem, o Salah, o Felipe Coutinho também. Para mim o destaque fica com o Salah, porque ele fez 2 gols e deu uma assistência. Então para mim o destaque fica com o Mohamed Salah, jogador egípcio. Uma vitória já esperada, e o Liverpool que deve dar mais uma goleada no Maribor na próxima rodada. Pois é, enfrenta o Maribor novamente em Anfield, né? Você disse aí que o Salah foi o destaque, ele que se tornou um herói no Egito, né? Um herói nacional. E também citou o Sadio Mané, o senegalês, que desfalca o Liverpool porque se machucou na data FIFA, né? Então o Jürgen Klopp vai ter aí dificuldades, vai ter uma dor de cabeça a mais, porque o Sadio Mané vinha fazendo uma boa temporada com a camisa dos Reds de Liverpool. Vamos aqui passar então a tabela do grupo do Liverpool. Vamos ver como ficou aqui após a terceira rodada. Liverpool é o líder com 5 pontos, 3 jogos, 1 vitória, 2 empates e nenhuma derrota. Mesma campanha do Spartak Moscou com 5 pontos, mas perde nos gols marcados, nos gols pró aí, no saldo de gols também, obviamente fica na segunda colocação. O Sevilha é o terceiro colocado com 4 pontos e o Maribor estaciona na quarta colocação com 1 pontinho apenas. E o Bianchi? Se o Sevilha não conseguir vencer o Spartak Moscou agora jogando na Espanha, já era. Não vai dar mais não, porque o Spartak Moscou vai pegar o Maribor em casa, né, na última rodada, e o Sevilha vai ter 2 confrontos contra o Liverpool. Então vai ficar 2 confrontos, um confronto, né, importante contra o Liverpool. Então se o Sevilha não vencer, eu acho que já foi.
Aí se complica de vez, né? Como você disse, é um leão de UEFA Europa League, mas na Champions parece que a carga emocional é demais para a equipe de Sevilha, para o rival do Betis aí, né? Vamos então para Ramela. Pois é. Ramela. No popularesco Ramela, né? Ramela na missão. Vamos então para o grupo F, meu caro Eduardo Bianchi, o grupo onde teve a Alemanha mais uma vez lá com a camisa do Manchester City, Bianchi. Teve quem? Não entendi. Alô, mãe. O Alô, mãe, claro que teve. Exatamente. Manchester City bateu o Napoli 2-1 jogando em Manchester, jogando no Etihad Stadium. 2-1, vitória magra, mas importante para manter o 100% de aproveitamento e a sequência de vitórias que vem aí na Premier League. O Manchester City fazendo uma grande temporada. Será que engrena agora esse City com o Guardiola, Bianchi? Parece que engrenou, né? Tá jogando muito. Pra mim, o grande craque dessa equipe é o Kevin De Bruyne. Hoje, né? O que ele vem jogando é um absurdo. Tá jogando demais o belga. Ele deu assistência pro gol do Gabriel Jesus, colocou uma bola na trave que foi um pecado não ter entrado, mas foi um grande jogo, né? O Manchester City foi absoluto no primeiro tempo, por mais que o Mertens tenha desperdiçado uma penalidade, o Mertens, que também é outro jogador belga, que vem jogando muito bem há muitos anos. A última temporada dele foi um espetáculo, essa temporada ele começou muito bem, mas o pênalti não é um forte dele não, viu? Ele não sabe cobrar muito bem pênaltis, bateu no meio, o Ederson fez a defesa, mas o primeiro tempo foi total do Manchester City, 2-0, ficou até pouco ali naquele primeiro tempo. O Sterling fez o primeiro, o Gabriel Jesus o segundo. Já na segunda etapa apaga tudo. O Napoli foi melhor, o Napoli entrou no jogo, teve uma segunda penalidade para cobrar, e aí eu concordo com o Maurício Sarri, que é o técnico do Napoli, que disse não pro Mertens. O Mertens não bateu o segundo pênalti, porque eu sou adepto disso. Se o jogador bateu um pênalti e errou, essa segunda cobrança torna-se mais difícil ainda, porque a carga de pressão aumenta. Então eu concordei com o Maurício Sarri. O goleiro ganha uma confiança enorme também, o goleiro da equipe rival. Também. E ele pôs o Diawara, um jogador que joga no meio campo, pode até jogar na zaga também, o Diawara, bateu bem, fez ali o 2-1, mas o Napoli não teve a força para empatar o jogo. Uma vitória importante do Manchester City, que tá muito bem, tá 100% na UEFA Champions League. Tá 100%, vitória por 2-1, jogando em casa, se mantém aí na liderança. E a outra partida do grupo foi entre Feyenoord e Shakhtar Donetsk, a equipe holandesa, meu caro Eduardo Bianchi, ainda sem conhecer, não vou nem falar de vitória, sem pontuar nesse grupo F, perdeu em casa por 2-1 para o Shakhtar Donetsk, a equipe ucraniana. Como você viu esse resultado aí, meu caro Eduardo Bianchi? Olha, antes de começar a UEFA Champions League, eu esperava 6 derrotas do Feyenoord. E tudo caminha para isso. Porque o Feyenoord caiu num grupo muito difícil, tem aí como terceira força o Shakhtar, mas que tá brigando com o Napoli. Na primeira rodada, o Shakhtar ganhou do Napoli. E isso faz com que hoje ele fique na segunda colocação. O Feyenoord conseguiu um bom início de jogo, fez 1-0 com o Berg Ruiz, fez ali o gol que abriu o placar, criou algumas outras situações, mas quando o Shakhtar colocou essa bola no chão e usou ali a velocidade do Bernard, que é um dos jogadores importantes do Shakhtar, conseguiu mandar na partida. O Fred achou um passe espetacular para ele, uma enfiada de bola, o Bernard foi, driblou o goleiro e fez o gol. E na segunda etapa, o Bernard mais uma vez apareceu, o alegria nas pernas. Meu Deus! Quem mandou o Filipão falar isso um dia, hein? Jesus! Você gosta, né, Bessa? Eu gosto de tirar sarro, viu? Na minha seleção eu não gosto não, Bianchi. O Bernard, que o Palmeiras está interessado, né, na contratação. Acho que não consegue contratar, mas o Palmeiras está interessado no Bernard, seria sim um grande reforço pro Verdão. Mas enfim, voltando ao jogo, fez ali o 2-1, gol de cabeça, hein? O Bernard fez um gol de cabeça. Aí é pra fechar o departamento de futebol do Feyenoord, fechar técnico ali de defesa, parte pro voleibol, faz qualquer coisa, porque tomar gol de cabeça do Bernard é demais, né? Não tem defesa, tava amarrado os zagueiros, Bianchi?
tava com um saco de cimento na cintura, né? E aí o jogo teve aquela pimentinha, né? Porque o Feyenoord é a equipe menos qualificada entre as duas, mas ficou com um jogador a mais. O Rakitski foi expulso aos 75 minutos, então tinha mais 15 por jogar, uma pressão enorme. No finalzinho quase pintou o empate do Feyenoord, mas não deu para o time holandês. Vitória muito importante do Shakhtar Donetsk. Pois é, o gol do Feyenoord marcado por Berges e o gol do Shakhtar Donetsk, 2 gols de Bernard aos 24 minutos da primeira etapa e aos 8 da etapa complementar do segundo tempo. Vamos então à classificação do grupo F após findada essa terceira rodada. Manchester City líderes 9 pontos, Shakhtar Donetsk 6, Napoli 3 e Feyenoord o Lanternas nenhum pontinho somado até o momento na competição. Hora de falar do grupo G, meu caro Eduardo Bianchi, um grupo onde tem aí algumas decepções, né? Porque vamos aqui analisar principalmente a situação do Porto e do Mônaco, que faz grande campanha no campeonato francês, mas está se complicando grandiosamente nesse grupo G, né? Primeira partida tivemos pela terceira rodada, Mônaco 1, Besiktas 2, jogando na França, jogando no Louis II, estádio do Mônaco. Derrota da equipe francesa em casa, Bianchi. A decepção, né, o Bessa? O time do Mônaco fez uma baita campanha na última UEFA Champions League, revelou diversos jogadores. Aí aconteceu uma limpa, né? O presidente do Mônaco, o dono do Mônaco, vendeu praticamente a equipe toda, passou por uma reformulação, mas trouxe jogadores importantes, né? O Keita, que jogou de titular, o Tielemans, o belga também, o Gemerson, que não teve tantas oportunidades assim na temporada passada, mas virou titular nessa temporada. Trouxe o Benaglio, que não jogou nessa partida, quem foi o goleiro foi o Subasic, mas é a decepção, um grupo que ele poderia sim estar aí entre os primeiros colocados, e o que a gente vê é o time na lanterna. O time até começou bem, o Mônaco saiu na frente com o gol do Falcão, que inclusive antes do gol já havia desperdiçado uma oportunidade, mas aí o Besiktas, que vem bem demais nessa UEFA Champions League, reagiu, um gol do Tosun num cruzamento do Quaresma, o que vem jogando o Quaresma desde a temporada passada pelo Besiktas é uma enormidade, né? Eu gosto muito desse jogador, muito habilidoso. O grande problema é que ele foi chamado como o novo Cristiano Ronaldo, e aí também é muito exagero, né? Ele tem bola, sem dúvida, mas para ser um novo Cristiano Ronaldo, aí é um pouquinho demais. Então, conseguiu um empate com o Tosun, e o Tosun fez o gol da vitória, o que coloca o time do Yaya Talisca, né? O Anderson Talisca, jogador que era do Bahia, tá lá no Besiktas, na liderança, né, Bess? Pois é, Anderson Talisca aí, jogador do Besiktas. Aliás, a gente tá criticando aqui a campanha do Mônaco, meu caro Eduardo Bianchi, mas a gente tem que exaltar também essa campanha do Besiktas, né? 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias, apenas 2 gols sofridos, 7 gols marcados. Se a gente tá citando o Mônaco como uma decepção, o Besiktas aí também fazendo uma grande campanha. Temos que exaltar também o desempenho da equipe turca, né, Bianchi? Tem que destacar sim o Besiktas, que tem jogadores experientes, né? A gente falou do Quaresma, tem o Adriano, que jogou muito tempo no Barcelona, o Pepe, que jogou anos no Real Madrid, jogador de seleção portuguesa, o Tosun, que fez os 2 gols, é de seleção turca. São muitos jogadores, o Yaya Talisca, que se destacou no Benfica, o Ryan Babel, jogador experiente holandês, que voltou a desempenhar um grande futebol. Então tem bons argumentos, sim, o time do Besiktas. Pois é, outra partida desse grupo G da UEFA Champions League foi Red Bull Leipzig 3, Porto 2, jogando na Alemanha, na Red Bull Arena. E o Porto, hein? 3 pontinhos apenas, 1 vitória, 2 derrotas. Tudo bem que o Red Bull Leipzig vai fazendo uma grande campanha, também fez um grande campeonato alemão, mas eu esperava, nesse momento da fase de grupos, meu caro Eduardo Bianchi, uma campanha melhor do Porto, viu? Olha, eu vou ser sincero pra você, eu não esperava uma grande campanha não, porque esse grupo ficou muito equilibrado, né? O Mônaco saía um pouquinho na frente por conta de alguns destaques da temporada passada que continuaram, Falcão Garcia, o Lemar, o Glick,
jogadores que já estavam acostumados naquela boa campanha que teve o Mônaco. O Porto e Red Bull Leipzig, a gente vê duas equipes bem parelhas. Poder da camisa não dá nem para comparar. O Porto é um gigante perto do Leipzig. Mas no elenco e no futebol apresentado, são duas equipes bem parecidas. O primeiro tempo foi maluco, né? Foi 3-2, os 5 gols saíram no primeiro tempo. Segundo tempo, o estoque acabou. O Leipzig jogou bem, destaque para o Augustin, jogador francês, ex-PSG. Pois é. Então vamos passar a conta nesse grupo G da competição, da principal competição de clubes da Europa e, por que não dizer, do mundo, né? O UEFA Champions League, principal competição aí de clubes do mundo e, é claro, sempre com transmissão aqui na Rádio Esporte Clube. Essa terceira rodada, infelizmente, nós não transmitimos, mas certamente estaremos de volta na sequência da competição. Tudo aqui você acompanha da UEFA Champions League, claro, na Rádio que toca esporte, a Rádio Esporte Clube. Vamos, Bianchi, para o grupo H. Um grupo aí bastante disputado também, né? Assim como o grupo de Chelsea, Roma e Atlético de Madrid. É isso? Chelsea, Roma e Atlético de Madrid, né? Certo? Tá certo. Vamos então para o grupo H, o grupo que conta com Tottenham, conta com Real Madrid, conta com Borussia Dortmund e com o Apoel. Que pobre coitado, caiu numa fria desse grupo, hein? Vamos começar então por Apoel e Borussia Dortmund. O Dortmund Me segura. Tropeçou. Me segura. Tá engasgado com o Dortmund, Bianchi? Ah, não pode, né? Não pode. Um time que perdeu as 2 primeiras rodadas contra equipes fortes, né? O Tottenham e o Real Madrid. Tem que fazer os 6 pontos contra o Apoel, né? E não conseguiu, empatou essa partida aí. Completa que depois eu falo aqui, Bessa. Pois é, então vamos passar aqui o resultado. Lamentavelmente para a equipe aurinegra, para o Borussia Dortmund, 1-1 jogando no GSP Stadium, a casa do Apoel. Vamos ver se a gente acha aqui quem fez o gol do Dortmund, quem fez o gol do Apoel. O gol do Apoel foi marcado por Poté aos 17 da segunda etapa, vencia e o Dortmund correu atrás do prejuízo. Socrates empatou aos 22 minutos do segundo tempo, 22 minutos da etapa complementar. Pode dizer que escapou da derrota o Dortmund, né, Bianchi? Escapou da derrota o Apoel, porque... o Dortmund, na verdade, né? Porque o Apoel vencia por 1-0 até os 22 minutos do segundo tempo. Aí o Dortmund conseguiu aí o empate com o Socrates. Que sorte do Dortmund. O Eduardo Bianchi engasgado. Eduardo Bianchi, pra quem não sabe, é um fã declarado do futebol alemão, né? Já viajou pra Alemanha, torcedor aí principalmente do Borussia do Bayern de Munique. Mas a hora que entra na Champions League, ele vira defensor ferrenho do futebol alemão, né, Bianchi? Eduardo Bianchi tá tão consternado com essa situação do Borussia Dortmund que foi até tomar uma água, viu, ouvinte da Rádio Esporte Clube? Situação do Dortmund, olha, complicado. Eu já te adianto aqui, ó, porque o Dortmund tem aqui na UEFA Champions League. Vamos passar aqui na tabela da UEFA Champions League e ver aqui a situação do Borussia Dortmund. Tá numa situação complicadíssima, empatou fora de casa, como a gente disse, e ficou agora com 1 pontinho. Tinha perdido para Real Madrid e Tottenham. E aí, contra o Apoel, a torcida do Borussia Dortmund achou que a equipe aurinegra finalmente iria entrar na competição, né? Iria começar a brigar, sonhar ainda com uma vaga na próxima fase, nas oitavas de final da UEFA Champions League, e a equipe alemã empatou fora de casa apenas. Na outra partida, o Real Madrid empatou 1-1 contra o Tottenham Hotspur. A equipe de Londres, que visitou o Madrid no Bernabéu, saiu na frente com o gol de Harry Kane, e depois o Madrid correu atrás do resultado e empatou essa partida em 1-1. Vitória aí, empate aí entre Tottenham e Real Madrid. Resultado que, no final das contas, foi muito bom para Real Madrid e Tottenham, né? Porque com esse empate do Borussia Dortmund, Tottenham e Real Madrid mantiveram a vantagem de 6 pontos em relação ao Borussia Dortmund, que é o terceiro colocado, e agora caminham aí a passos largos os dois, Real Madrid e Tottenham, para se classificar às oitavas de final da UEFA Champions League. Vamos aqui passar na tabela, então, do campeonato da UEFA Champions League.
Eduardo Bianchi tá de volta. O Eduardo Bianchi ficou tão revoltado com essa situação do Borussia Dortmund que teve até problemas de sinal, viu, no estúdio com o Eduardo Bianchi. Foi tomar uma água, ficou vermelho. Ele que é... Pois é. Ele que é branquinho. Pra quem não conhece o Eduardo Bianchi, ele tem a pele bem branquinha. Quando a pessoa branca geralmente fica muito estressada, fica nervosa, fica vermelho. Ficou igual um pimentão o Eduardo Bianchi, viu? Ah, fiquei sim, né? Foi um empate desastroso que pra mim eliminou o Borussia Dortmund. Pra mim já era bye-bye pro Borussia Dortmund, como diz o Gerd Wenzel, comentarista de futebol alemão lá da ESPN, tchau pro Borussia Dortmund. Porque o primeiro tempo foi horroroso. O Borussia Dortmund não conseguiu criar absolutamente nada, 0-0 foi perfeito. Aí, o Apoel, que estava jogando na bola vadia, que é aquela bola do erro, esperando um erro do adversário, conseguiu. O Burke vacilou, foi sair jogando, errou o passe, deu um passe de presente para o jogador do Apoel, aí depois no chute de fora da área foi encaixar, deixou ali de bandeja para o Poté, que fez 1-0. Rapidamente o Sócrates foi lá e empatou o cruzamento do Götze, o Sócrates, zagueiro grego, fez ali de cabeça. E depois disso, o Borussia até ficou perto ali da vitória, colocou uma bola na trave com o Kagawa, o Bartra perdeu uma chance também incrível, mas muito pouco pela diferença que é o Dortmund do Apoel. O Dortmund precisava da vitória e precisava ter criado muito mais do que fez, então esse empate aí já era pro Borussia, que vai tentar ganhar a Liga Europa. Pois é, meu caro Eduardo Bianchi, enquanto você se recompunha, tomava uma água, esfriava a sua cabeça, colocava aquele saquinho de gelo na nuca, sabe? Aquele que os jogadores usam pra resfriar o corpo quando tá muito calor. Eu comentava aqui que no final das contas, na outra partida entre Tottenham Hotspur e Real Madrid no Bernabéu, 1-1, resultado pro Real Madrid é lógico. O Real Madrid sempre quer ganhar tudo, quer ganhar todas as partidas. Tem essa cobrança, inclusive, em cima de uma equipe do tamanho do Madrid. Pra mim é o maior clube do mundo. Mas um empate contra o Tottenham 1-1, diante desse empate também do Borussia Dortmund, acabou sendo bom para o Tottenham e para o Madrid, né? Porque ambos mantiveram a distância de 6 para o Borussia Dortmund, e agora aí cada um dá uma paulada no Apoel e vida que segue, né, Bianchi? Ah, foi bom. O que não foi bom foi o jogo, né? A expectativa era de um jogaço entre Real Madrid e Tottenham, e não foi um jogaço, né? Real Madrid ficou devendo, meio campo não funcionou, o Cristiano Ronaldo, apesar do gol, não esteve inspirado, não que tenha jogado mal, não. O Cristiano Ronaldo, para jogar mal, olha, é difícil, viu? Ele não jogou mal, mas não foi aquele Cristiano Ronaldo que a gente espera. O Benzema não teve uma grande... Perdeu alguns gols, o Ronaldo... Perdeu, o Benzema não esteve bem, o Casemiro, o Modric e o Kroos também não. Quem jogou muito foi o Harry Kane. Harry Kane jogou muita bola, o gol foi contra do Varane, só que o Kane buscou ali. Se não tem o Kane na jogada, não sairia o gol. O cruzamento para a área, o Kane tentou fazer um gol de letra, ela pegou no Varane e entrou. O empate foi justo, os dois goleiros estiveram bem, com algumas boas defesas, tanto o Navas quanto o Lloris. O Lloris, principalmente, ele fez uma defesa numa cabeçada do Benzema espetacular. A queima-roupa com o pé foi muito bem. O Lloris não é um goleiro que inspira tanta confiança assim. Com a bola nos pés, meu Deus do céu, o torcedor do Tottenham já fica com calafrios, não só do Tottenham como da seleção francesa, mas nessa partida ele se redimiu, foi bem, só não deu para pegar a penalidade do Cristiano Ronaldo, mas você salientou muito bem aí que o empate foi bom resultado. Não concordei muito com a escalação do Llorente, né? Que é um jogador mais pesado, você vai jogar no contra-ataque contra uma equipe que é do Real Madrid, você coloca um jogador ali como o Llorente, que é grandão, não tem velocidade. Eu preferiria ter posto ali, eu poria o Son, né? Que é um jogador de velocidade. Mas foi a opção do técnico da equipe do Tottenham e deu certo na medida do possível, né? Conseguiu um empate em 1-1, foi o que o Pochettino planejou para essa partida, então 1-1, resultado justo, mas o jogo ficou devendo.
Pois é, o Pochettino, o técnico argentino aí que tá há um bom tempo já no Tottenham, meu caro Eduardo Bianchi, a gente comentou aí sobre o Paulinho, ele é um desafeto do Paulinho, viu? O Paulinho já declarou publicamente que muito do seu insucesso no futebol inglês na Premier League se deve ao Pochettino, que o Paulinho se machucou, agora me falha na memória qual era o técnico do Tottenham, e quando o Paulinho voltou, o técnico que havia assumido era o Maurício Pochettino, né? Então o Paulinho disse que perdeu muito espaço com o técnico argentino, enfim... Resultado... Bessa, com todo respeito, não dá pra colocar na conta do Pochettino, não. Porque o Paulinho, ele não foi bem no Tottenham. Ele deixou a desejar, teve até um comecinho ali bom, né? Gol, mas né? depois ele começou já a cair de rendimento, teve contusão, mas não vai colocar, aí me desculpa o Paulinho, não dá pra colocar na conta do Pochettino, não. O Paulinho foi mal no Tottenham. Pois é, começou até bem, mas depois caiu muito de rendimento, tanto tecnicamente quanto fisicamente. No começo fez até alguns gols, mas depois, como o Bianchi bem disse aí, bem frisou, não teve grande performance com a camisa dos Spurs. Os Spurs do futebol, não os da NBA. O da NBA a gente vai cobrir aqui na Rádio Esporte Clube. Toda sexta-feira teremos transmissão ao vivo da NBA, sempre no horário ali da Costa Leste, 9 horas, 9h30, 10 horas da noite. As partidas aqui sempre, toda sexta-feira você terá uma partida da NBA, o principal campeonato de basquete do mundo. Fechando a conta. Fala, Bianchi. Não, só para passar aí, após essas 3 rodadas, que o Harry Kane e o Cristiano Ronaldo fizeram esse duelo, eles são os artilheiros da Champions League, ambos com 5 gols. O Harry Kane não teve esse gol dado para ele, foi do Varane. Existia essa dúvida se daria o gol pro Kane ou não, mas foi gol contra mesmo, concordo com o árbitro que deu o gol contra do Varane, então os dois ficam com 5 gols. E aí depois aparecem o Ben Yedder do Sevilha e o Cavani, ambos com 4 gols. E com 3 aí uma lista muito grande e tem 2 brasileiros. Roberto Firmino, do Liverpool, com 3 gols, e o Neymar, do PSG, também com 3 gols. Aí tem o Abubakar, o Dzeko, o Lukaku. O Lukaku joga muito. Como eu gosto do Lukaku. Tem o Messi, o Oberlan, que a gente falou nesse programa, Mohamed Salah e o Tosun, também com 3 gols. São os máximos goleadores da UEFA Champions League, viu, Bessa? Pois é, tá aí os homens gol da UEFA Champions League até onde temos já de disputa na competição europeia, Bianchi. Tá acabando o programa, temos 8 minutinhos aí até o encerramento de mais uma edição do Champions na Rec, o seu programa, ouvinte da Rádio Esporte Clube, para ficar sabendo tudo que rolou rodada após rodada na UEFA Champions League, e assim será até o final da competição europeia, Bianchi. Vou passar agora aqui nos jogos da próxima rodada, da 4ª rodada da UEFA Champions League, e rapidinho, eu quero resultado sem ficar em cima de muro, sem muretar, eu vou passar grupo a grupo, você responde os placares, certo? Palpite, resultado aí você já tá querendo demais, né? Eu não sou a mãe de Ná. Não, é que eu quero resultado, que aí eu quero fazer as apostas, eu vou entrar num site de aposta aí, que eu quero ganhar um dinheirinho, entendeu? Então vamos, não tenho medo de arriscar, não. Tá certo, se eu me der mal, aí eu cobro de você depois. Vamos, não, então, aí não. Vamos para a 4ª rodada. No grupo A teremos Basel e CSKA, Bianchi. Basel vence 2-1. Tá certo, vitória para o Basel, na opinião do Eduardo Bianchi. E o outro jogo do grupo, Manchester United e Benfica em Old Trafford. 2-0 Manchester. Eu concordo, acho que o Benfica rodou bonito, viu? Grupo B, teremos Paris Saint-Germain e Anderlecht jogando no Parc des Princes em Paris. 5-0 o PSG. Ô, louco! Então o Paris Saint-Germain, que já tem 12 gols pró, nenhum sofrido, vai a 17 gols pró, Bianchi? Vai. O Anderlecht não vai aguentar, não. Tá certo. Então outro jogo, Celtic e Bayern de Munique, no Celtic Park na Escócia, Celtic e Bayern, Bianchi? 2-1 Bayern de Munique. Eu também acho que o Celtic vai morrer na praia, viu? Grupo C, Atlético de Madrid e Qarabag, aí eu acho que é da goleada, viu? 3-0. 3 ou 4-0 Atlético de Madrid. Até porque o Atlético de Madrid não é esse time pra dar show também não, viu? Roma e Chelsea no Olímpico de Roma, no belíssimo estádio Olímpico de Roma. Grande jogo, né, Bianchi? Grande jogo. Pra mim vai dar Chelsea, 3-2 Chelsea. A expectativa de mais um jogão é o sonho do Atlético de Madrid, né? Que o Chelsea vença e que a Roma se mantenha em 5 pontos para que o Atlético de Madrid possa alcançar a equipe italiana. Grupo D, teremos aqui na 4ª rodada
Sporting Clube de Portugal contra Juventus de Turim, jogando no estádio José Alvalade, Bianchi. 2-0 Juventus. 2-0 pra Juve, eu acho que vai dar um empatezinho, acho que o Sporting dá uma beliscadinha na Juve nessa partida. Vamos então para a próxima partida do grupo, Olympiacos e Barcelona, na próxima terça-feira, dia 31 de outubro, no... Eu não vou me arriscar a falar o nome do estádio, viu? Georgios Karaiskakis. Meu Deus do céu, é um trava-língua, viu, Bianchi? É um trava-línguas, mas quem não tá conseguindo travar nada é a zaga do Olympiacos. 2-0 Barcelona. Pois é, eu também acho que da Barcelona, mais um de Lionel Messi para variar. Um Lionel Messi que chegou nessa partida contra o Olympiacos no Camp Nou a 100 gols marcados em competições europeias. É um alienígena realmente, Lionel Messi, quebrando recorde atrás de recorde. Grupo E, meu caro Eduardo Bianchi, teremos no Ramon Sánchez Pizjuán, Sevilha e Spartak Moscou. Olha, eu vou te falar, esse é um jogo difícil, porque qualquer pessoa, e eu acho que iria falar, o Sevilha ganha, mas eu não confio no Sevilha. Eu não consigo confiar no Sevilha. Mas de teimoso, eu vou falar que o Sevilha ganha. De teimoso. Então eu vou falar 2-1 Sevilha. Mas eu acho que eu vou quebrar a cara. Tá certo, então eu já vou te adiantar a vida. De quanto o Liverpool ganha do Maribor no Anfield? 14-0. Ô, louco. Não, tô brincando. Acho que ganha de uns 4-0. Tá certo, eu também aposto em uma goleada dos Reds comandados por Coutinho, Salah, Roberto Firmino e companhia. Não sei se o Salah, se o Sané, o Sadio Mané vai estar à disposição para essa partida, mas eu acho que o Liverpool vence mesmo assim. Na quarta rodada no grupo F, rapidinho, meu caro Eduardo Bianchi, Napoli e Manchester City no estádio São Paulo, em Nápoles. Quanto dá essa partida, hein? Né? Jogaço. Eu acho que vai dar mais uma vez Manchester City, viu? Porque o Napoli, ele tem problemas na Champions League quando enfrenta equipes de um poder superior ao dele. E ele nunca consegue ganhar. Então, mesmo sabendo que o Napoli tem um time interessante, é um time forte, sim, da Itália, mas o Manchester City, ele vem numa fase extraordinária. Se estiver nessa toada aí, acho que vence 2-1. Mesmo placar desse primeiro confronto. Tá certo. Na Ucrânia, Shakhtar e Feyenoord. De quanto perde o Feyenoord, hein, Bianchi? Não acredito numa goleada, não. 3-1. Tá certo. Vitória do Shakhtar Donetsk. No grupo G, Besiktas e Monaco. Jogo bom também, né? Vai ser a volta aí. O Mônaco perdeu em casa. E o Besiktas vem 100%. O momento é todo do Besiktas. Mas eu acho que vai empatar esse jogo. Vou ficar no 1-1. Ainda no grupo G teremos Porto e Red Bull Leipzig no estádio do Dragão. Será que o Porto consegue voltar à segunda colocação contra a equipe alemã, Bianchi? É o Porto contra a parede, né? Precisa desesperadamente da vitória, porque uma derrota pode deixar o time numa situação muito difícil, praticamente eliminada, já que o Red Bull Leipzig é o segundo colocado. Quando a gente fala Red Bull Leipzig, o Leipzig não tem o Red Bull no seu nome, né? É Rasenball Sport, esse RB. Mas a gente sabe que o time é doutrinado pela Red Bull, então a gente fala Red Bull Leipzig. Eu vou ficar com o empate aí, 2-2. Eu também acho que o Porto não tá vivendo grande fase, não. O Porto sempre tem jogador brasileiro lá, né? O Felipe, ex-Corinthians, inclusive algumas partidas aí na equipe portuguesa já foi até capitão, viu, Eduardo Bianchi? Vai fazendo uma boa campanha, uma boa carreira lá no Porto. Vai sim. Então vamos agora para o grupo H. O grupo do desesperado Borussia Dortmund, que recebe o Apoel no Weidenfeller Stadium, também conhecido como Signal Iduna Park. Bianchi, seu palpite? 4-0. 4-0 para o Dortmund ou para o Apoel? Não, pro Borussia Dortmund. Porque ele vai ganhar quando não vale mais nada. Pois é. A vaca já foi pro brejo, na minha opinião. Tottenham e Real Madrid no estádio Wembley, já que o Tottenham está reformando o seu estádio, Bianchi. Jogão. Eu acho que vai empatar novamente, viu? Por mais que o Real Madrid, obviamente, tenha um time superior, pra mim é o melhor time do mundo, mas o empate é bom pros dois. Então, eu acho que vai empatar novamente e vou ficar no 1-1 de novo. Tá certo, 1-1. Ouvinte da Rádio Esporte Clube, os palpites de Eduardo Bianchi.
Essa foi mais uma edição do Champions na Rec, o seu balanço final sobre tudo que de melhor acontece na rodada da UEFA Champions League. Fala, Bianchi. Se alguém ganhar em apostas, só me procurar aí e mandar um pouquinho pra mim, viu? Ah, tá certo. Como você tá no Twitter? Qual é o seu arroba no Twitter, Bianchi? @EduBianchi, fácil. Tá certo. Então você, ouvinte da Rádio Esporte Clube, se ganhar um cascalho aí, uma porcentagem pro Bianchi, por que não pra esse que vos fala, pro Gustavo Bessa? Eu estou no Twitter como @BessaGu. Você me procure lá e deposite na minha conta a minha porcentagem de merecimento, tá certo? Grande abraço, ouvinte ligado na Rádio Esporte Clube. A você, meu caro Eduardo Bianchi, até a próxima. Até a próxima, sempre um prazer estar ao seu lado, Gustavo Bessa, um abraço especial a você e a todos os ouvintes da Rádio Esporte Clube.